Aí, maravilha, aí. Bom, pessoal, muito prazer aí. Meu nome é Ivan. Não sei se vocês já fizeram o mini curso. Quem já fez, quem tá na primeira aula, segunda aula, não sei em quais aulas vocês estão. Eu tô dando uma ajeitada no som aqui, vendo se tá tudo certinho. Ah, bom, o que eu vou mostrar para vocês, na verdade, a gente resolveu fazer esse workshop porque muitos comentários no curso, eu tô vendo aqui 95 pessoas, no curso a gente teve mais de 300 e 350 comentários, né? Fora o pessoal, mais de 4.000 visitas por dia aí no mini curso, e um monte de comentário, um monte de e-mail eu recebi perguntando de novo ah, se qual que era o meu processo, na verdade, né? Qual era o meu processo de trabalho, como é que eu começo e como é que eu termino uma ilustração. Muita gente estava me perguntando isso, e aí eu resolvi fazer esse workshop, na verdade, para mostrar mesmo qual que é o meu processo, como é que eu faço quando eu recebo um trabalho para fazer, e, e, enfim, do zero, como é que eu começo e como é que eu termino, como é que eu finalizo um desenho. Vamos fazer um esqueminha aqui, só para eu não me perder também. A gente não tem muito tempo, a gente vai levar mais ou menos uma hora e meia. Eu vou tentar fazer essa ilustração inteira. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou testando o microfone aqui, às vezes eu estou falando sozinho aqui e ninguém está me ouvindo. Tá rolando, né? Alô? Todo mundo me ouvindo? Beleza. Então, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar um pouco aqui sobre isso, sobre esse processo de ilustração. Na verdade, isso que eu vou fazer agora é mais ou menos o que está no... Mais ou menos o que vocês vão ver no curso de ilustração digital, né? Que é o processo inteiro, assim. Claro que a gente começa com um desenho básico, eu vou mostrar para vocês aqui os primeiros passos, e aí depois a gente vai direto para fazer a finalização mesmo. Eu vou fazer aqui um personagem, na verdade, né? Vou fazer um personagem e a gente vai passar todas as etapas. Eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês como é que eu faço esse trabalho, que na verdade o meu forte é personagem, né? A minha praia é personagem, mas a gente pode usar isso para qualquer tipo de desenho, para qualquer tipo de ilustração. Certo? Maravilha, deixa eu beber uma aguinha aqui que tá muito calor. Ótimo. Vamos lá. Vamos começar. Só para falar um pouco do software aqui, eu estou usando o Sketchbook Pro. Para quem não conhece, é um software ótimo de pintura digital. Eu uso bastante ele. Usei ele no mini curso. Uso também para fazer meus trabalhos. Assim, uso bastante ele, o Photoshop. São softwares parecidos. Então, quem usa Photoshop, ou quem usa o Painter, ou quem usa o ArtRage, vai se dar bem com esse também. E vai conseguir fazer o desenho mesmo que não usar o Sketchbook Pro, porque o nosso foco, na verdade, dos nossos cursos são o conceito, né? Então a gente não se prende muito ao software e sim ao conceito. Uma dúvida que muita gente vem falando, vem me perguntando, na verdade, como é que é o processo de criação do desenho. Deixa eu até escrever aqui, porque todo mundo fala, pô, eu consigo copiar bastante, mas eu não consigo criar, né? E aí, o que a gente faz, na verdade? O processo de criação, na verdade, ele é meio... Como é que eu posso explicar? Na verdade, nada vem do céu, assim, sabe? A gente não cria uma coisa só estalando dedos. O processo de criação, ele funciona da seguinte maneira. Ele é uma soma de dois fatores. Eu costumo falar que o processo de criação ele é a somatória assim, de dois fatores. Primeiro, é as referências. São as referências que a gente tem. Então, o que é isso? Que são referências, né, no processo de criação. Quando a gente vai criar algum personagem ou alguma coisa que a gente não tem muito bem na cabeça, o que a gente faz? Eu, particularmente, conheço um monte de gente que faz e eu faço também. Eu vou buscar um monte de referência. Como um ator, por exemplo, quando vai criar um personagem, o que ele faz? Ele, sei lá, vai ser um personagem que é um louco. Ele vai fazer um papel de um louco. Então, ele vai num sanatório, num hospício, e estuda esse personagem, ele vê como é, né? Para poder, então ele pega as referências desse personagem, é o que eles chamam de laboratório,
e eles pegam essas referências para poder criar o personagem. Isso funciona com tudo. Funciona com desenho, funciona com... Quando eu fazia caricatura, por exemplo, em eventos, assim, como é que funcionava para eu conseguir fazer uma caricatura rápida? Eu tinha um monte de desenho que eu tinha copiado, sabe? Eu estudei muito olho, um monte de tipo de olho, um monte de tipo de nariz, um monte de tipo de boca, e acabei guardando aquilo na minha cabeça. É como se na nossa cabeça tivesse um HD, né? E a gente acaba gravando aquilo na cabeça da gente. E a gente, na verdade, a gente grava aquilo e quando a gente precisa, a gente vai buscar, né, esse HD da nossa cabeça, entendeu? É como se a gente guardasse um monte de coisa no nosso banco de dados e quando a gente precisasse, a gente ia lá buscar aquilo e colocar no papel. Então, essas referências são muito importantes. Somado com a referência vem a técnica, né? Então, a técnica serve justamente para a gente saber por que a gente está fazendo aquilo no papel. Muitas vezes, quando a gente copia, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a gente não sabe por quê, né? Então, a técnica serve para isso, para a gente aprender o porquê que a gente está fazendo determinada coisa. Então, se um ator tiver toda a referência de um personagem louco, por exemplo, e não tiver uma técnica certa para atuar, para fazer a atuação, ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir fazer direito, não vai conseguir passar aquilo com verdade para o cinema, para o teatro, enfim, para a televisão. Com desenho é exatamente a mesma coisa. Se a gente não tiver esses dois fatores, a gente não consegue criar nada. Na verdade, a gente vai achar que está criando, mas não está. Então, criação é a somatória dessas duas coisas. Das referências mais a técnica. Ok? Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Eu estou, às vezes, me perdendo aqui porque eu estou olhando para o chat. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar tudo aqui. Vocês devem ter visto aí que tem o pessoal da ADS que vai ajudar vocês aí com as dúvidas que vocês tiverem no chat. Então, para a gente não demorar muito também, para não me alongar tanto, eu vou passar aqui o que eu tenho que passar, né? Do workshop aqui, dar essa aulinha aqui, e aí depois eu vou ver as perguntas e tal, mas mesmo assim o pessoal que está aí vai ajudar vocês no chat, ok? Porque se eu ficar olhando também eu vou me perder, eu não vou conseguir desenhar tão rápido, e aí a gente vai ficar aqui 3 horas e não vai absorver muita coisa, certo? Então já peço desculpa antes para vocês aí, mas eu vou focar mais, senão eu vou ficar lendo o chat e vou acabar me perdendo. Beleza? Bom, vamos começar. Como eu disse, eu estou usando aqui o Sketchbook Pro. Para quem já conhece software de pintura, ele é igual aos outros, ele trabalha com camadas. A gente está vendo aqui a interface dele, e a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou trabalhar basicamente com duas ferramentas ali, o lápis para começar e a borracha, né? É bem intuitiva a interface dele aí. Vou mudar a cor aqui para fazer as camadas. Vou começar na camada, para quem assistiu o minicurso vai saber, que é a camada básica de tudo, é onde eu reduzo o meu desenho a um sketch, a figuras geométricas, desculpa, é onde eu reduzo tudo aquilo que tem na minha cabeça a figuras geométricas. Eu pensei aqui num soldado meio futurista, assim, para fazer um personagem meio fortão, assim, com uma cara meio cartoon, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele em figuras geométricas. Vamos lá. Peguei a cor azul justamente para diferenciar uma cor da outra. Eu vou fazer o mais didático possível aqui, para todo mundo entender direitinho. Depois, no fim, também eu vou abrir um pouco para perguntas aí, para eu conseguir ler o chat e responder todo mundo. Mas, bom, vamos lá. Vamos começar. Já peguei a cor azul aqui, que é essa. Estou com a primeira camada ali embaixo que eu escolhi. Essa é a camada do esboço. Não sei se todo mundo fez aí a casinha, né, que a gente começou a fazer lá no minicurso. E a gente fez exatamente isso. A gente reduziu a casinha a figuras geométricas, né? Ficou bem bacana, deu para fazer tranquilamente. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Esse soldado que eu pensei é um soldado meio fortão, né? Fazer ele num estilo meio caricato, assim, meio cartoon. Ele vai ter o tronco bem largo e tal, as pernas mais finas. Vou tentar ele fazer ele com alguma roupa, alguma coisa mais futurista.
e vou mostrar um pouco dessas referências também, como é que eu faço. Mas vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bebi minha aguinha de novo. Muito calor, eu não sei se é todo mundo de São Paulo, acho que não é, mas São Paulo tá insuportável a situação aqui. O calor tá terrível. Mas vamos lá. Bom, vamos começar a fazer. Tô ajeitando aqui o volume. Achei as cores, vou pegar um azul um pouquinho mais claro. Escolhi a camada. E vamos lá, vamos começar um círculo, que é a cabeça mesmo, né? Esse é o primeiro processo. Eu escureci um pouquinho o azul aqui, aumentar o brush, aí. Maravilha, agora dá pra ver direitinho, né? Às vezes o que eu falar aqui vai ter um pouco de atraso com o que tá aparecendo. Porque é coisa do Hangout mesmo. Na verdade é a primeira vez que a gente está usando esse Hangout do YouTube. Normalmente a gente usava um sistema mesmo de webinário, mas esse sistema ele tinha um limite de pessoas. Então a gente está usando o Hangout agora, então eu estou aprendendo junto com vocês. Aí já peço desculpa se está tendo algum atraso, alguma coisa assim, porque a gente também não sabe. Mas tudo bem, vamos lá. Estou reduzindo o corpo dele a figuras geométricas. Então o que a gente tem aqui são círculos, retângulos, quadrados, né? Eu vou dando uma arredondada, claro. Não precisa ser tão simétrico assim também. Esse aqui é o tronco dele, né? Vou fazer quadril. Bacana. Já faço ali também o trapézio, né? Que a gente chama. Estou fazendo o eixo agora. Os eixos do corpo. Vou falar um pouquinho desses eixos aqui daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer as pernas aqui. Tá vendo? O que eu fiz aí foi reduzir mesmo tudo a figuras geométricas. Fazer o pé. Beleza. Maravilha. Fazer o outro pé para dar um equilíbrio nele mesmo. Deixa eu arrumar esse pé aqui que tá muito grande. Aí, maravilha. Tá vendo? Ele tá num estilo meio cartoon. É o estilo que eu costumo trabalhar. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no meu portfólio aí, minhas ilustrações. Elas têm mais ou menos esse estilo. Que é uma coisa legal também. A gente fala disso também no curso de ilustração digital. Que é como criar um próprio estilo, né? Desenvolver um próprio estilo de desenho. Isso é muito bacana, assim, é muito importante, porque você acaba sendo lembrado pelo estilo, às vezes, antes mesmo do nome. Então, pô, vou pegar aquele cara que desenha mais ou menos como cartoon, aí já recebe ligação e tudo. Isso é com o tempo, a gente vai criando também o nosso próprio estilo, mas tem algumas dicasinhas. Deixa eu arrumar esse pé aqui, que parece que ele tá meio... O pé tá muito na frente do outro. Deixa eu abrir um pouco mais essa perna. Só para dar mais equilíbrio para ele. Beleza. Aê, maravilha, maravilha. Agora tá ficando bom. Essa camada, na verdade, eu tô fazendo... Deixa eu só explicar esse lance das linhas. Ó, tô fazendo aqui ele reto. Pra vocês verem a diferença de uma pessoa parada e de uma pessoa estática, né? Esse que eu tô desenhando agora aqui, ó, é uma pessoa estática. Tá vendo? Ela tá reta, é o que normalmente a gente faz no começo mesmo, não é nenhum pecado isso. Na verdade, isso a gente precisa de uma aula de desenho gestual para entender melhor como funciona esse lance dos eixos. Mas eu vou dar uma passada rapidinho aqui, ó. Deixa eu fazer uma outra camada, pegar uma outra cor para mostrar para vocês. Tá vendo o eixo aqui, ó? O eixo da cabeça tá reto, o eixo do corpo tá reto, que é a linha do movimento que a gente chama, né? As linhas do ombro, do quadril, elas estão todas extremamente retas.
né? Tudo muito vertical e muito horizontal. Olha como nesse aqui ele está muito mais dinâmico. Tá vendo? Ó? A linha do rosto está para um lado. Olha a inclinação da linha do quadril, a inclinação da linha do ombro. Tá vendo? A curvatura dessa linha do corpo aqui, da linha do movimento. Olha a diferença, né, de um desenho parado, de uma pessoa parada e de uma pessoa estática. Né? A gente chama isso de desenho gestual. A gente tem 2 aulas específicas de desenho gestual nesse curso de ilustração. No curso de desenho básico a gente fala também sobre isso, porque é muito importante assim, a gente desenhar pessoas, mesmo que elas estejam paradas, mas desenhar uma ação, né? Não desenhar como se fosse uma foto 3x4 ali. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Essa camada aqui, ó, eu estou fazendo no software, né? Porque fica mais fácil de mostrar para vocês, mas vocês podem fazer no papel também. O importante é que vocês façam ela bem fraquinha, né? Bem clarinha, para que as outras camadas não fiquem muito emboladas aí em cima dela. No software a gente tem algumas vantagens aí, né? Que é, além do Ctrl Z, que todo mundo conhece, caso dê algum problema, a gente tem o Ctrl Z, mas a gente tem algumas vantagens, que é poder clarear a camada, por exemplo, deixá-la bem clarinha. Para poder usar outra. Eu já criei uma camada por cima, agora a gente vai fazer a camada do traço. Na verdade não é do traço, é a camada da definição, que a gente chama de sketch. Já fiz as figuras geométricas e agora eu vou fazer... eu vou definir melhor esse personagem, né? Agora ele vai tomar uma forma assim. Vou dar uma arrumada aqui. Beleza. Agora eu vou começar a desenhar de fato em cima dessas formas geométricas. Vou deixar mais clarinha. Beleza. Escolhi uma cor vermelha agora para mudar um pouco. Peguei minhas referências, ó. Como eu queria um soldado do futuro, eu escrevi aqui Avatar Soldiers. Então eu peguei um monte de foto aqui, é só escrever no Google, ó, só para eu ver como é que é a farda. Não quer dizer que eu vá fazer exatamente como é. Não quer dizer que eu vá copiar a farda dos soldados do Avatar. Mas vão me servir de guia, vai me servir de referência para eu ter uma ideia, mais ou menos, de como é, né? De como seria aí um soldado do futuro. E aí eu pego uma coisa ou outra de cada um. Por exemplo, deixa eu escolher uma foto aqui. Ó, essa foto aqui, ó, tá vendo? Ele tem esses coisa na cabeça, o colete, esse cinto aí na coxa, sabe? Eu posso usar isso para incrementar nesse personagem. É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar no meu monitor aqui do lado. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá, vamos pegar outra cor aqui e vamos começar a fazer o traço. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui para não cansar, tá? Então pode ser que não fique tão perfeitinho. Mas a ideia é que vocês entendam esse processo. Até porque o curso dura 6, 8 meses, né? Então não tem como eu mostrar na mesma velocidade aqui em 1 hora e meia. Mas o que eu quero é que vocês entendam como é que funciona, né? E aí, na verdade, se precisar se aprofundar, se quiser saber mais, aí sim. Vamos fazer o olho dele aqui. Deixa eu pensar numa pose, numa expressão, né? Beleza. Sobrancelha. Fazer ele meio engraçadinha. Aí, fazer o queixo aqui. Ó, dei uma batida no olho no chat aqui. Tem gente perguntando qual é o programa. É o Sketchbook Pro que eu estou usando. Ele é da Autodesk. É um programa, assim, o original dele é muito barato. Por isso que eu aconselho até. Ele é mais intuitivo que o Photoshop. Só que ele só faz pintura, né? O Photoshop ele é muito mais completo.
melhorar esse olho aqui. Então, o Photoshop é muito mais completo, mas esse aqui para pintura digital é sensacional. Até principalmente porque ele é mais barato, assim. Então eu aconselho a ter o software original mesmo, porque para ser profissional, na verdade isso é uma coisa importante, assim. Muita gente sabe desenhar, eu mesmo por muito tempo, eu já desenho, já trabalho com ilustração há 14 anos, né? Ilustração e animação, já trabalhei para um monte de lugar, trabalhei para fora, tem um monte de cliente fora do Brasil, já fiz, quem assiste aí o Gravity Falls da Disney Channel, eu já animei várias cenas daquele desenho, então eu tenho uma experiência bacana, assim, só que uma coisa é você saber desenhar, a outra coisa é você ser um profissional. Então é muito importante a gente saber diferenciar essas coisas. Tanto que no próprio curso de ilustração eu falo muito disso, assim, de como negociar com o cliente, como manter um preço justo, né, como ter ética de mercado, por exemplo, como administrar, né, como a sua carreira, porque pô, eu trabalho para mim, né? Na verdade, eu cuido das minhas contas, eu cuido do dinheiro que eu recebo, eu cuido do dinheiro que eu gasto. Então não é só desenhar também, a gente tem que ser profissional. E uma dessas coisas, como eu estava falando, é usar software originais, porque se você usa o software original, o seu cliente vai ter mais credibilidade, né? Se você usa o software pirata, você não tem moral nenhuma para falar com o cliente. Eu sei que pô, no Brasil é difícil porque tá caro pra caramba, mas o Sketchbook Pro, por exemplo, é uma saída, assim, porque ele é baratinho e pô, dá conta do recado, é espetacular. Então eu aconselho, inclusive no e-mail que eu mandei para vocês, eu disse que eu tinha uma surpresa aí no final, com relação a isso, já vou adiantar um pouquinho, com relação a esse profissionalismo que eu estou falando, não só saber desenhar, mas tornar-se um profissional, ser respeitado no mercado como um todo, assim, não só como desenhista, mas como empreendedor mesmo, como um profissional liberal. Certo? Voltando a falar do desenho aqui, eu estou falando muito do curso de ilustração porque é o que eu estou fazendo nesse workshop. Mas só para deixar claro aqui, o curso de caricatura e o curso de desenho básico, eu mostro o curso também aqui no Sketchbook Pro, né? Mas eu aconselho, principalmente no desenho básico, eu aconselho a estudar esse curso no papel. Eu falo bastante isso durante as aulas do curso também, porque é no papel que você vai ganhar firmeza da mão, sabe? Se você desenhar bem no papel, quando pegar uma mesa digitalizadora aí, você vai se dar muito bem, assim. Eu aconselho começar no papel. A maioria dos meus esboços, assim, eu faço primeiro no papel, depois escaneio e pinto no computador, porque o papel é fundamental, sabe? A gente consegue ter muito mais controle mesmo do traço no papel. Claro que depois, com o tempo, a gente vai pegando a manha, né? E vai conseguindo desenhar direto no PC. Mas falando desses cursos, o curso os dois primeiros de ilustração, de ilustração não, desculpa, de desenho e de caricatura são basicamente para ser exercitado no papel. Certo? Falando em tablet, em mesa digitalizadora, eu estou usando a Wacom, que é a melhor de todas. Assim, custo-benefício, é uma baita mesa. Se vocês puderem, tem algumas, né, para começar assim, que são boas. A série Bambu da Wacom é muito boa também. Para quem está começando, acho que não vai pesar tanto e pô, dar um resultado sensacional. Até porque otimiza o nosso trabalho, assim, a gente consegue fazer desenhos mais rápidos. Principalmente quando a gente começa a ter cliente, a gente precisa ter prazo, né? Então, ter uma mesinha bacana que vai facilitar muito, né? Bom, tô finalizando as pernas, ó. Deu para perceber que eu fiz ele meio que sem nenhuma roupa ainda, não pensei nisso. Bom, tô vendo no chat aqui de novo perguntando da mesa. A mesa que eu uso é uma da série Wacom também, só que ela chama Pen and Touch. Então eu consigo tocar nela com o dedo também. Então eu rodo a folha com o dedo, dou zoom com os dedos. É como se eu estivesse numa folha mesmo. É bacana ela. Mas, como eu disse, tem outras mais em conta. Deixa eu melhorar esse rosto aqui que eu tô falando e eu acabei não gostando muito desse rosto. Tem outras mesas
assim, mais em conta, principalmente para quem está começando aí. Acho que o valor deve, sei lá, R$ 200, R$ 250 já dá para ter uma mesinha legal para começar a desenhar. Mouse é, assim, tem que ser herói para fazer no mouse, tem que ser guerreiro, né? Para fazer isso aqui no mouse. Claro que eu tô falando de uma mesa, de mesas mais simples, assim, né? Quando eu trabalhei nos desenhos, assim, quando eu trabalhei nos estúdios grandes, eu trabalhava com a Cintiq, que é uma mesa que a gente desenha direto na tela. Já tô quase pegando uma aqui pro meu estúdio também. Mas trabalhei muito com ela, sabe? Para animação é muito boa. Mas é como eu disse, assim, quando você tem prática, na verdade, o importante é o resultado final. Então, se você tem a prática e tem o conceito certo, não importa se você está na mesa melhor do planeta, se você está numa mesa mais simples, se você está no papel, se você está na parede, sabe? Se você tem a técnica, se você tem o conceito, desculpa, não importa o software, é como eu sempre digo, assim, o computador, a mesa, são ferramentas, né? Eles funcionam a partir do comando da pessoa. Quem desenha é o artista, não é o computador. O computador só obedece o que a gente fala. Então fica a dica aí para vocês não ficarem muito pensando sempre em software, porque esse software é melhor que o outro, essa mesa é melhor que a outra, nada disso. Não pensa nisso não, menos é mais. Então, pensa que começar do começo mesmo, sabe? Porque elas vão se pagando, assim. Eu lembro que, pô, eu desenhava com uma mesinha simples lá da Gênios, há muito tempo atrás. E aí, deixa eu só falar disso que eu estou fazendo aqui e não estou explicando. Um dos recursos desse software também, como o Photoshop, como todos, é poder selecionar ali a cabeça, girei, deu para perceber, né? Vou dar uma arrumada nesse rosto ainda que eu não estou muito feliz com ele. Enquanto isso eu vou falando aqui. Então, eu comecei com uma mesinha simples, até porque você está começando, então você tem poucos clientes, você tá, né, seu nome ainda não está tão respeitado no mercado, vamos dizer assim, você não está tão conhecido. Mas depois não, depois eu fui comprando, fui melhorando o computador, fui melhorando meus equipamentos, fui melhorando meu atendimento, fui aprendendo, né? Até comprar o iMac, até conseguir a Cintiq, enfim, é assim que funciona. Porque quando você começa a trabalhar com isso, eles mesmos vão se pagando, né? Por isso que a gente fala que nenhum curso, eu não estou falando só dos cursos da DS, não. Nenhum curso que você faça de inglês, de, sei lá, segurança do trabalho, curso de torneiro mecânico, enfim, não é gasto, né? É sempre investimento, porque quando você investe em você, investe na sua educação, investe em formação, você nunca perde. O importante é isso, é você começar a não querer dar o passo maior que a perna, porque senão acaba frustrando, né? Bom, fiz aqui essa etapa. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que não, já estou fazendo aqui as roupas. Vou fazer bem simples aqui, ó, colocar uma luva, uma bota, um bracelete. E aí eu vou deixando ele cada vez mais futurista. Eu estou pescando aqui nas referências que eu estou no meu outro monitor, aquelas que eu mostrei para vocês. E estou pegando alguns acessórios ali para fazer. Fazer o cinto aqui. Beleza, calça. Maravilha. Tá vendo? Ó, já tá pegando forma, assim. Já tá com uma roupa. Vou fazer o colete aqui. Aê. O chat aqui. Não, tá certo. Quem que tá falando aqui, ó? O Vitão. Mas almejar comprar
mesa melhor, é totalmente normal. Não, tem que almejar, mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Conforme você vai crescendo, melhorando e se aprofundando mais, né? Você tem mesmo que focar no máximo, assim. Sabe? Eu penso nisso o tempo inteiro, então eu nunca estou bem, eu nunca estou bom nisso, e eu estou sempre querendo melhorar, sempre querendo ter equipamento melhor, até porque as coisas têm vida útil também, né? As mesinhas, elas vão acabando, assim, vai tendo coisas melhores e tal, tem que pegar o melhor possível mesmo. Mas, se você está querendo começar a trabalhar com isso agora, você vai ter custo, né? A gente fala bastante isso no curso também, dos custos que a gente tem para montar, para trabalhar sozinho como freelance e tal, não é só chegar, desenhar e tudo isso, né? A gente tem que contar com tudo, sabe? Vai reunião com cliente, você tem gasolina, você tem internet para pagar, enfim. Tem que fazer um balanço e ver o que é melhor. Se puder comprar o melhor já de cara, ótimo, espetacular. Continuando aqui, ó, para eu não me perder. Estou fazendo aqui, os acessórios já tá ficando mais futurista, assim. Vou fazer uma bazuca aqui para ficar legal. Inclusive, isso que a gente conseguiu para vocês aqui, eu vou falar daqui a pouquinho, tem a ver com esse lance do profissionalismo, né? A gente dá uma passada no curso, a gente fala sobre isso no curso. Ainda não estou feliz com esse rosto, vai ficar bom. Vou colocar um tapa-olho nele aqui, meio futurão assim. Agora vai ficar legal. Beleza. Então, justamente pensando nesse profissionalismo, né? Como ajudar vocês aí porque assim, eu tive muito problema. No começo foi muito difícil assim, conseguir cliente, conseguir dar preço, sabe? É uma dúvida que muita gente tem, como é que eu faço um orçamento, por exemplo, de um desenho, de uma ilustração, quanto eu cobro, né? E, pô, eu sofri pra caramba, assim, pra conseguir isso também. Entrei em contato com um monte de ilustrador profissional pra ver se eles podiam me ajudar. A gente tem um monte de meios pra conseguir isso. Mas nesse curso a gente dá uma passada, mas, pô, eu tenho certeza que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês aqui, vai ajudar demais nesse sentido. Vai ser como se fosse um atalho pra vocês aí, na carreira de vocês. Vai ajudar demais, porque vocês vão precisar passar por muita coisa que eu passei, assim, de às vezes cobrar barato demais, sabe? Ou cobrar caro demais e o cliente não aceitar. Você acaba, né, desanimando até. Então a nossa ideia mesmo é ajudar o maior número de pessoas, porque eu sei que tem gente que quer, tem gente que gosta, mas acha que não sabe por causa daquele lance que eu falei no minicurso, né? De dom, esse cara não tem o dom, não sei o quê. Não vai aprender, vai sim, vai. Se quiser, aprende. Se tiver dedicação, aprende. Vamos lá, ó, já estou fazendo aqui, estou incrementando bem assim o uniforme dele, estou fazendo as dobrinhas da calça. Olha lá, já tá bacana, hein? Já tá bem legal. Acho que dá para ir para a próxima etapa aí. Deixa eu ver aqui. Está bacana. Bom, vou mesclar as duas camadas, então eu tenho duas camadas aqui, ó. Tirei a camada do esboço lá, das figuras geométricas. E agora tenho só a camada do traço, né, do sketch. Beleza. Agora eu vou limpar esse desenho. Tem muito rabisco aí, então vou pegar a borracha e dar uma limpadinha nele aqui, só para definir melhor. Enquanto isso, eu vou dar uma passada no chat aqui para ver como é que tá. Ivan, o animador tem que saber ilustrar, assim como o ilustrador tem que saber animar. Ó, o animador é importante que ele saiba ilustrar. Ele tem que saber desenhar. Porque assim, o que é a ilustração na verdade? A definição de ilustração é interpretar, transformar um texto em imagem, é ilustrar uma história, né? Ilustrar uma mensagem. Então, essa é a definição de ilustração. Quando você ilustra alguma coisa.
Você pode ilustrar isso com gestos, você pode ilustrar isso com foto, você pode ilustrar isso com desenho. E aí, né, a gente define como ilustração exatamente isso. Um animador, ele necessariamente ele precisa saber o que ele está desenhando ali. Ele precisa saber desenhar, porque ele trabalha muito com ação, né? Pra você ter uma ideia, para desenhar 1 segundo da Disney, por exemplo, a gente precisa fazer 24 desenhos. Então, para 1 segundo. Então, desenho gestual é fundamental. Assim, quando eu estudei animação, eu estudei com o diretor da Pixar, o Andrew Gordon, e pô, ele batia muito nessa tecla assim de estudar muito desenho gestual, sabe? Porque a gente é uma coisa que tem no livro do Walt Stanfield, que o livro chama Draw to Life, ou Desenhando para a Vida, já acho que já tem a versão em português. Que é exatamente isso, você tem que desenhar verbo e não substantivo. Então, sempre que você desenhar alguma coisa, desenhar a ação, não só uma pessoa ali parada. Ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E um animador precisa fazer isso. Agora, um ilustrador não necessariamente precisa animar. Né? Eu conheço um monte de ilustrador que é só ilustrador, até porque a animação ela requer uma habilidade diferente, assim. Né? Eu tive que ler livros sobre atuação, por exemplo. Você tem que ter um pouco ali de ator, né? E muitas vezes da ilustração isso não é necessário. Agora, para um animador é importante saber desenhar, sim, saber ilustrar é importantíssimo. Continuar na limpeza aqui, fazer uma golinha bacana desse colete. Beleza. Vou fazer um bolso aqui para colocar uma granada, sei lá. Aê. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ivan queria saber qual curso melhor para uma pessoa começar do zero, é isso? É isso a pergunta. Cara, curso básico de desenho, sabe? Não tem outra coisa. Se você não sabe nada mesmo nesse curso aqui, você vai aprender forma, como é que você vai dar firmeza no seu traço, teoria de luz e sombra, que é muito importante. Ó, deixa eu só falar, eu estou agora diminuindo de novo a opacidade aqui, a transparência da minha camada, que eu vou começar a camada do traço. Isso para quem fosse fazer no papel, por exemplo, fosse pintar o desenho no papel, seria a camada do nanquim, né, do pincel, enfim. Então vou pegar o preto aqui, vou pegar uma caneta nanquim ali nas camadas, não, nas ferramentas, e vou começar a fazer o traço. Tinta preta, camada nova. E aí agora eu dou um zoom aqui para começar a definir mesmo todas as partes. Beleza? Deixa eu criar a camada. Olha lá, agora eu tenho o traço preto mesmo. Deixa eu diminuir um pouco aqui, pegar a caneta, nanquim. Tá muito grosso ainda. Beleza, agora ficou bom. E agora eu vou começar a fazer o traço mesmo. Essa parte aqui não tem muito o que dizer não, é contornar, sabe? Só que tem que fazer perfeitinho. Então, assim, como eu tô fazendo rápido também, né? Vocês vão me perdoar aí se tiver alguma linha meio fora do lugar. Se bem que eu não consigo também, eu vou ficar dando Ctrl Z o tempo inteiro aqui, porque eu quero que fique perfeito. Mas vamos lá, não vou prolongar muito não, senão a gente demora demais. O que eu tava falando? Do curso. Então, no curso básico, você vai aprender desde traço, forma, até como luz e sombra, por exemplo, a teoria mesmo de luz e sombra. Vai estudar natureza morta, né, desenhar objetos, e aí vai aprender a fazer textura de metal, textura de madeira, textura de plástico, tecido, que mais? Vai aprender anatomia humana, que é fundamental, até para quem quer fazer cartoon, personagem, games, enfim. Anatomia humana é fundamental, né? Então vai aprender, a gente divide o curso aí em aulas a gente divide o corpo, na verdade, né? Vai ter uma aula só de braço, uma aula só de perna, uma aula só de tronco, só de pé, de mão, de cabelo, aula só de rosto, né? Nesse curso até que a gente tem aí
a aula bônus, né, que a gente está disponibilizando junto com o curso de desenho, que é a aula bônus de retrato. É mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês aqui, só que é gravado, né, não tinha nenhum espectador, assim, então eu não estava respondendo pergunta nenhuma, eu só estava focado em desenhar um retrato do zero. Então vocês vão aprender a fazer isso, que é como eu disse antes aí dos valores do curso, né, dos cursos, na verdade, que é um retrato. Eu até falo isso no quarto vídeo, por exemplo. Você aprende a fazer um retrato e tem, assim, eu conheço quem cobre 250, 300 reais para desenhar um retrato, uma folha aí para enquadrar e tal no grafite. Então, muitas vezes com um desenho que você faz, você paga o curso, né? E aí o resto é só lucro, assim, é uma carreira, é o início de uma carreira. Isso com tudo, pô, com caricatura, com ilustração principalmente, né? Ilustração é um mercado bacana, assim. Não sei se vocês chegaram a ver no nosso canal lá do YouTube, a matéria falando que o ilustrador era profissional do futuro, porque tá tudo sendo ilustrado. Ilustração e animação tá muito forte, assim, tá muito presente na nossa vida hoje. Vocês pegarem as aberturas de novela aí, comerciais de TV, tudo tem animação. Pra abrir revista é tudo ilustrado também, então não é só quadrinhos, né, como era antes. Agora tem muita coisa. Bom, essa etapa aqui, como eu disse, ela é mãos à obra mesmo, sabe? Não tem muita teoria, não. Eu tô aqui contornando mesmo, como se eu tivesse uma caneta na mão, tô contornando o que eu fiz. Quanto mais limpa tiver a camada de trás, que é essa camada vermelha aí, melhor vai ser, menos a gente vai precisar pensar. Por isso que eu até tô conseguindo responder as perguntas e desenhar ao mesmo tempo, porque eu não tô pensando muito, né? Eu tô fazendo meio por cima mesmo. Por isso que dá para responder aí e ir fazendo, eu não preciso pensar que nem eu estava pensando antes, na hora da construção do personagem. Fazer a boca sorrindo aqui que é melhor. Beleza. Vamos lá, vamos agilizar aqui nesse corpo. Ficou legal o rosto assim. Deixa eu bater o olho aqui rapidinho. Anatomia básica ou avançada? Então, no curso de desenho básico a gente trata de anatomia básica mesmo, sabe? E assim, com esse conceito da casinha que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai pegar um braço, na aula de braço, por exemplo, e vai reduzir esse braço a figuras geométricas simples, sabe? Por isso que eu digo que todo mundo vai conseguir desenhar. Se conseguiu desenhar essa casinha, vai conseguir desenhar uma pessoa. Claro que com treino, com prática, a gente sabe, perfeição é o resultado de muito treino, né? Nada vem de um dia para a noite, assim, da noite para o dia. Mas com treino e aplicando esse conceito, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, vai conseguir fazer qualquer coisa. É o que eu fiz aqui, ó, reduzir primeiro esse personagem aqui a figuras geométricas, e agora estou aplicando a minha técnica, né, o que eu aprendi até hoje, para poder transformar esse personagem no que eu quero. No curso de desenho básico, anatomia, a gente aprende o básico mesmo. E aí depois a gente vai se aperfeiçoando, tem dicas de livros, por exemplo, para aperfeiçoar. Depois eu até até posto aí na página do Facebook, vou até lembrar, vou anotar aqui, para colocar algumas dicas bacanas. Mando por e-mail para vocês algumas dicas de livros aí que ajudam, facilitam muito. Beleza. Ó, vi gente perguntando aqui do portfólio. Passou, eu acabei não vendo. Bom, portfólio é o fundamental. Nessa carreira, nessa profissão, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza e por experiência própria que portfólio é muito melhor que currículo. Pode ter gente que vai achar estranho isso que eu estou falando, posso ser condenado por um monte de pessoa aí.
por estar falando isso, mas estou falando pela minha experiência. Ah, não interessa para onde eu trabalhei, até porque antes de eu trabalhar para a Disney, por exemplo, eu não tinha feito não tinha muito cliente grande assim, e eu consegui vários trabalhos por conta do meu portfólio, né? Isso já me foi falado por grandes editores ou diretores de arte aí, de grandes editoras do Brasil, pô, a editora Abril, por exemplo. Eu lembro de um editor que falou para mim, olhou minha pasta, isso há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, era no fim dos anos 90, eu acho. E ele olhou para olhou pro meu currículo e falou, pô, bacana, né? Tinha vários cursos e não sei o quê, inglês e tal. E ele falou, pô, legal, mas eu quero ver seus desenhos. Aí mostrei os desenhos e falou, cara, tá horrível. Tá horrível, faz tudo de novo e volta daqui a um ano. Foi exatamente com essas palavras que ele me disse. E durou 5 minutos a minha entrevista com ele. Porque o que ele queria ver era trabalho, não adianta. Estudou em Harvard e, sei lá, o Walt Disney renasceu e te ensinou a fazer o Mickey. Não quer saber, ele quer ver o Mickey. Independente de quem te ensinou. E isso é com todo mundo, assim. Se você tiver um bom portfólio, é fato que você vai conseguir trabalhos. Isso é fato mesmo. As últimas aulas desse curso de ilustração, por sinal, elas falam de portfólio, ajudam a montar um portfólio. Porque tem algumas artimanhas assim para poder colocar os desenhos na ordem certa. Aí você já vai ter criado um estilo, né? E manter sempre os desenhos do mesmo estilo. Nem sempre os desenhos que a gente mais gosta são os desenhos que tem que ficar no portfólio. Às vezes a gente tem que pensar no cliente, né? E não. Pô, às vezes minha esposa gosta de um desenho aqui, mas eu não ponho ele no meu portfólio de jeito nenhum, porque não vai me dar dinheiro. E essa é a minha profissão, eu preciso de dinheiro. Então tem que tomar cuidado. Muita gente tem essa cabeça meio, né? Tem que ter um pouco dessa cabeça comercial. Vou falar para vocês a realidade. Assim, eu só comecei a viver do desenho de verdade porque eu trabalhei em muito lugar que não tinha nada a ver com desenho. Trabalhei em marcenaria, trabalhei em estamparia de camiseta, eu recortava a camiseta lá de ciclista. Eu trabalhei em loja de sapato, trabalhei em um monte de coisa. E desenhava nas horas vagas, mas eu só comecei a viver do desenho, a ganhar dinheiro mesmo com desenho, quando eu comecei a ter essa mentalidade de negócio, de comércio. Você está vendendo o seu produto, o seu serviço. Né? Então não é só ficar bonito, não, tem que dar dinheiro também. Isso é uma coisa que tem que ter na cabeça e muita gente não fala isso, né? Eu tive um monte de tutores aí que ficavam meio nessa parte artística e não tô condenando, não, longe de mim, até admiro. Mas tô falando do meu lado, assim, sabe? Eu passei dificuldade pra caramba pra chegar onde eu cheguei, graças a Deus tô aqui batalhando ainda, mas é um trabalho. E é até por isso que eu faço questão de falar isso nos cursos, falar isso nas aulas e no mini curso também. A gente tem que pensar nisso. Se a gente quer fazer o que gosta, como é que eu vou fazer o que gosta se eu não conseguir pagar minhas contas, né? Então, a gente tem que ter esse lado profissional também. Ó, já perdi muito tempo nesse ombro aqui. Deixa eu arrepiar. Eu sei algumas coisas se desenhar chibi apenas do papel. Isso dá alguma base? Cara, só o fato de gostar de desenhar já é uma base. Sabe? Gostar de desenhar vai te impulsionar a fazer cada vez melhor e sem aquele sentimento de vou ter que fazer isso de novo. Então, eu sou completamente a favor da paixão. Assim, ser apaixonado pelo desenho, você vai se dedicar mais, você vai estudar mais para fazer cada vez melhor e com certeza você vai ter um resultado ótimo. É simples assim, não tem muita complicação não. Eu sou bom apenas em mangá. Peraí, deixa eu arrumar esse ombro aqui. Aê. Por enquanto tem uma boa base e eu preciso procurar tentar outro tipo de desenho para isso. Cara, mangá é legal. Não é o meu estilo, assim, eu não costumo fazer muita coisa de mangá. Mas tem um mercado grande, pô. A gente conhece aí, o mercado mangá é absurdo. Eu
até falei isso no mini curso, que eu tive um aluno de uma das palestras que eu dei, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, eu faço presencial também, já fiz um monte de faculdade aí, né? E numa dessas, eu conheci um cara que ele era, eu falei isso no mini curso, ele era porteiro de um prédio, e ele adorava, só que era quadrinhos mais pro lado Marvel, assim. E ele adorava, cara, e ele só sabia fazer isso, ele copiava muito quadrinho, lia muito quadrinho, queria trabalhar com isso, porque, né, nas vagas ele ficava lá na portaria desenhando. E aí ele fez o curso, né, aprendeu a montar um portfólio e tudo, e, pô, começou a mandar trabalho, cara, começou a mandar portfólio pros estúdios grandes lá dos Estados Unidos, pras editoras, e tomou não pra caramba, mas o legal de tomar não, olha aí, ó o que eu tô falando, hein, o legal de tomar não na cara é que todo mundo que te dá um não nesse ramo, eles te dão um não, mas eles falam por que não, né? O cara da editora Abril que falou que meus desenhos estavam horríveis, ele me disse o que eu tinha que melhorar. E isso é espetacular, então é bom você tomar um monte de não, para você ter opinião de quem manja mesmo, sabe? Ter opinião de quem tá no meio. E aí você vai melhorando, manda de novo, e continua, e manda de novo, inclusive precisa até mandar um e-mail para ele, para saber se ele conseguiu alguma coisa, porque faz pouco tempo ele já me mandou um e-mail empolgadíssimo falando, mostrou o portfólio dele e falou, cara, tô mandando para todos os estúdios aí, dos Estados Unidos e tal. Então, assim, se você mexe com mangá, por exemplo, faz isso, cara, monta um portfólio de mangá, se aperfeiçoa mesmo, né, estuda pra caramba, monta um portfólio e vai pra cima. Procura na internet. A gente tem internet hoje, cara. Meio mais fácil de divulgação do planeta. Todo mundo conectado. Então pega o portfólio, meu. Pega um e-mail, copia o e-mail de um monte de editora aí, de mangá e sai mandando. O não você já tem, né? Então o máximo que eles vão te dar é um não. E vão te explicar por quê ainda. Isso vai ser ótimo. Vai ser uma aula espetacular. Beleza, já fiz o cinto. Deixa eu fazer o braço aqui direitinho. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Ivan, quem não tem recurso para comprar mesa e tal? Percebi que... Peraí. Deixa eu terminar esse bracelete aqui, senão eu vou errar tudo. Peraí. Bom, tá. Ele tá falando que é o DKZ Moon. Tá falando que ele tem mais... Faz mais desenho na mão mesmo, no caderno de desenho. Recomendaria mais, treinar mais até ter emprego para comprar. Cara, é assim, eu conheço até hoje ilustradores famosíssimos. Se vocês pegarem aí o Benício, por exemplo, que é um cara assim, meu, o cara tem 200 anos de ilustração, é espetacular mesmo, assim, sem comentários. Ele fazia pôster de filme. E ele não usava tecnologia digital nenhuma, era tudo na mão. É o que eu acabei de dizer, assim. A gente tem. A gente tem. Por exemplo, deixa eu fazer essa mão aqui, que mão sempre me dá um negócio. Beleza. Então, é o que eu falei. O computador é só uma ferramenta para o nosso trabalho, né? A gente consegue, tudo isso que eu estou fazendo aqui, você consegue fazer na mão. Você consegue usando lápis de cor, vamos passar isso para o papel, por exemplo. Lápis de cor azul eu usei, bem fraquinho. Depois usei o lápis de cor vermelho para definir. Agora eu estou usando o nanquim, que é com pincel, ou com a pena, ou com a caneta nanquim, enfim. Tudo é possível fazer, tanto no meio tradicional quanto no meio digital. É que com a demanda, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando você começa a trabalhar com isso, você recebe mais pedidos, os clientes querem tudo para ontem, e a tecnologia te ajuda, né? Com esse lance do Ctrl Z, de você conseguir girar e aumentar, por exemplo, eu errei aqui na perna, eu vou lá e aumento o tamanho, né? Isso te ajuda, te facilita. Trabalhar com camadas, por exemplo, às vezes o cliente não gosta de uma cor, você vai lá e troca só aquela cor, isso que é uma coisa mais difícil de fazer no papel.
só ajuda, na verdade, com relação ao tempo, assim, ao prazo. Mas o resultado, tanto na mão quanto no computador, cara, é o mesmo. Tanto que você vê desenho na tela que você acha que foi feito na mão e vê desenho no papel que você acha que foi feito no computador. Então não se prende muito à ferramenta, não. É, e outra, como você perguntou aí do treino, tem que treinar mais. Tem que treinar mais sempre. Até hoje eu treino pra caramba, justamente por isso, sabe? Quando eu sinto falta de um desenho tradicional, às vezes algum cliente me pede desenho em aquarela. Aquarela não é uma coisa que eu faço muito. E aí ele me pede desenho em aquarela, o que, que eu faço? Eu treino, começo a treinar tudo de novo aquarela para relembrar como é que era, porque é diferente, como ela se aplica no papel e tal. Então, não se prende muito a ferramenta, não. Deixa eu fazer a sola da bota. Uns dentinhos aqui. Beleza. Aí, vamos para outra perna. Deixa eu ver outro aqui rapidinho. Ivan, quais os principais cuidados na hora de limpar? Porque na maioria das vezes eu apago quase tudo. Isso é um treino também, né? A gente treina isso, principalmente os cursos básicos aí de desenho, costuma treinar o peso da mão. A mão tem que ela tem que ser firme e ela tem que ser leve. É difícil conseguir isso rápido, assim. Tem que ter muito treino mesmo. Na verdade, treino é a palavra que vocês mais vão me ouvir falar nos cursos. Eu falo treino o tempo inteiro. E a mão tem que ser firme para fazer os traços retos, né? Sem fazer soquinho, assim, tá vendo como eu fiz ali? Ele não tem que ser todo socadinho, assim. Ele tem que ser um traço firme e ela tem que ser leve para poder fazer os traços bem clarinhos, principalmente no esboço. Então, como eu fiz com o lápis azul ali, faz ele muito clarinho, segura lá na parte de trás do lápis, assim, ó, porque você só está precisando ali de um guia para você não está definindo nada ainda. Então faz aquilo bem, bem clarinho. A borracha também, é legal ter uma borracha macia, tipo essas Faber-Castell. Tem uma borracha preta agora, Project, que é muito boa. Você passa ela bem de levinho, se tiver alguma coisa mais forte, passa ela bem de levinho também, você vai conseguir ir limpando. E para limpar depois as partes mais curtas, tem aquelas borrachas de bastão, né, que ficam numa espécie de caneta, assim, que você encaixa a borracha. Aquelas também são muito boas para você limpar o desenho. Estou finalizando aqui essa parte, o ombro. Beleza. Oh, vi agora alguém postando um desenho aqui, mas subiu no chat e não consegui ver o resto. Agora, não sei quantas pessoas tem, 70 e poucas. É legal vocês trocarem aí informações aí, cara. É legal ter uma rede de amigos aí, mesmo que seja virtuais, mas que vocês tenham o contato um do portfólio do outro. Tem os DeviantArt aí, Facebook, troquem aí porque é bacana. Assim, vocês vão ver muita gente falando de concorrência, né? Um ilustrador é concorrente do outro, mas não pensa assim não. Tem espaço para todo mundo, sabe? A minha ideia nesse curso é justamente essa, é fazer quem gosta de desenho trabalhar com o que gosta. Sabe, eu trabalho com o que eu gosto, eu disse isso no curso, no mini curso, eu adoro segunda-feira, não sei se tem todo mundo, quem gosta de segunda-feira aí tá no chat. Eu adoro segunda-feira, cara, eu acordo segunda-feira para trabalhar, feliz, porque eu vou trabalhar com game, ou vou trabalhar com desenho animado, e eu quero, assim, graças a Deus hoje eu tive a oportunidade com a ADS, né, junto com a escola e com esses cursos, de passar isso para vocês, sabe, de compartilhar isso com vocês, de ajudar vocês a conseguirem isso também, acordar na segunda-feira feliz, para poder fazer o que gosta. Então, não liga para esse negócio de concorrência, não.
troca aí os portfólios aí de vocês, os álbuns do Facebook, troca aí, sabe? Um vai fazer uma crítica do outro, um vai ajudar o outro, é importantíssimo. Se quiserem os meus aí também, anota aí, pô, dá uma olhada, usa de referência. Só não pode ganhar dinheiro com meus desenhos, né? Por favor, ganhe com o de vocês. Mas pode usar como referência. Qualquer coisa com Ivan Querino que vocês colocarem aí vai aparecer. DeviantArt é /Ivan Querino, Facebook /Ivan Querino, enfim, YouTube, Twitter, é tudo Ivan Querino. Só procurar. Meu site também é ivanquerino.net, então... Vamos lá, ó, passei para a camada de cor e não falei para vocês. Bom, acabei aqui, camada de sombra não, de traço. Criei uma camada por baixo dela, não sei se vocês perceberam aí. Criei uma camada por baixo e estou começando a fazer as cores. Mesmo pincel, estou usando a mesma caneta ali. Não mudei nada disso, estou fazendo o rosto agora. Vou primeiro fazer tudo que for cor de pele. Esse também é um trabalho que depois está definido, você faz tranquilamente, sem pensar muito. Aí, ó, bacana, tô vendo todo mundo colocando os sites aí. Eu não vou poder clicar em todos, desculpa, né? Porque eu tô fazendo aqui, queria ver o de todo mundo, mas depois se eu puder eu vejo. Ó, eu fiz uma camada por baixo aqui, deixei um fundo mais escuro, porque em alguns lugares eu vou usar branco. Então, com um fundo mais escuro, normalmente um fundo de uma cor que eu não vou usar no personagem, eu consigo destacar melhor as cores e ver se está tudo certinho aí. Por isso que eu fiz esse fundo azul, criei uma camada por baixo aqui com o fundo azul. Beleza, pintar a bazuca aqui de verde. Vamos lá, pintar, essa parte de pintar é mais legal, assim, é mais leve, mais relax de fazer, dá pra eu continuar dando uma olhada no chat. Tem alguma dica para pintura lápis? Lápis de cor, né? Ó, a dica principal para pintura lápis é você não fazer. Primeiro é deixar a ponta do lápis bem macia. Então, antes de pintar, passa esse lápis num papel, num rascunho. Passa bastante a ponta dele assim para não ficar pontuda, para ela ficar bem redondinha. Segunda dica é não pintar em cima de outra folha. Por exemplo, a gente pega caderno de desenho e fica tudo amassado assim, sabe? Fica fundo, né? No lugar que a gente pinta. Então, põe em cima de uma madeira, de um vidro, numa mesa direta, a folha direto no vidro. Outra dica é não fazer os traços longos, não pintar com movimentos longos, assim. Pintar sempre com movimentos circulares, porque você vai preenchendo todos os espaços em branco e não vai ficar aqueles riscos. Certo? Deixa eu pintar isso aqui. Acabando essa, a gente já vai para a próxima camada, camada de sombra. Eu não sei quanto tempo já deu de aula, acho que já deve ter passado de 1 hora. Mas já está acabando, já está acabando. Falta pouquinho para esse desenho ficar finalizado. Ó, vi perguntando dos 4 mini aulas. Tá tudo liberado as aulas já. A gente começou a fazer. Chegava cada aula por e-mail, né? Uma aula. Acho que era uma aula por dia que estava chegando por e-mail. Mas, assim, meu, teve tanto cadastro, tanto acesso, sabe? Tanta gente que já tá querendo, já tá ficando com os cursos, né? Já adquiriu aí os cursos. Que a gente resolveu disponibilizar, porque também não adianta ficar fazendo muito suspense, não. Só que, claro, para quem está aqui hoje, por exemplo, a gente preparou uma surpresa bacana. Eu tô às vezes meio avoado aqui, porque eu tô vendo isso agora, tô com um papel aqui no meu lado, para falar para vocês o que eu consegui aí. Que, ó, é assim, é absurdo. Ninguém que comprou o curso antes, infelizmente, nas últimas semanas aí, infelizmente, não vai ter isso que vocês vão ter hoje. Mas deixa eu só definir direitinho aqui, o pessoal está me ajudando aqui na sala. E já já eu passo para vocês.
Não estou fazendo suspense de propósito, não. É que eu quero ter informação exata para passar, porque que é muito bacana, é. Terminar o cinto aqui. Olha lá, 1h10. Pô, tá bom, hein? Normalmente eu demoro mais pra fazer um desenho desse, ainda tô respondendo as perguntas. Mas podia estar melhor, né? Tem uns traços ali que eu tô vendo que não estão muito bons, não, mas tudo bem. A intenção é passar a mensagem. Beleza. Vou pintar o cinto aqui todo de preto. Nossa, tá vindo umas perguntas muito grandes aqui, eu não consigo ler porque o chat vai subindo. Então desculpa aí, pessoal, se eu não conseguir ler, porque pintando aqui, aí eu bato o olho no chat e vejo as perguntas mais curtinhas. Infelizmente só cheguei agora. Ó, vai ficar gravado depois, a gente vai disponibilizar para vocês, a gente manda por e-mail aí, que vai ficar gravado. Wiki, Ivan, como cobrar ilustrações do começo? Pô, passou aqui. Cara, esse assunto é um assunto para um outro workshop só sobre isso, né? No curso de ilustração, por exemplo, a gente tem 2 aulas sobre isso. Eu mostro planilha do Excel, de como cobrar, porque a gente tem uma lei de mercado. Eu, por exemplo, sou associado aí da ABPRO, que é a Associação dos Ilustradores Brasileiros, então tem sempre assembleias e editais falando sobre esse lance das cobranças. A gente trata de direitos autorais, então tem uma coisa importante aí, que o cliente não fica com o seu desenho, ele não compra seu desenho, ele compra o direito de usar o seu desenho por uma determinada época, para um determinado fim. Então tudo isso tem que ser muito bem explicado, assim, eu não vou conseguir falar aqui pintando e fazendo, mas basicamente o grande problema que a gente tem com o orçamento é o que a gente chama de sobrinhos, sabe? E essa foi também uma das razões para eu ter criado esse curso aqui junto com a ADS, que foi acabar com esse negócio, cara. Os sobrinhos, eles acham que estão se dando bem. Sobrinho, que a gente chama, é aqueles que, como eu disse antes, só sabem desenhar, mas não são profissionais, sabe? Então, a ideia é que todo mundo se torne profissional, sabe? Quer trabalhar com desenho? Então seja um profissional, cara. Pague seus impostos, sabe? Cobre direitinho, dê atenção correta para o cliente. Então, o que os sobrinhos normalmente fazem? Eles fazem desenho de graça, ou cobram a troco de nada para fazer o desenho. E aí, isso não prejudica eles que estão cobrando pouco. Não é só os sobrinhos, os bicreiros, que podiam ganhar mais e não estão ganhando. Não é só eles. Prejudica toda a classe dos profissionais ilustradores, porque os clientes começam a achar que o valor de uma ilustração é aquela merreca que aquele cara cobrou. Então a ideia é que todo mundo tem uma ética de mercado. A gente fala muito isso na ABPRO, que a gente tem uma ética de mercado justamente para não arrebentar com a classe. Porque, por exemplo, se um sobrinho está cobrando lá no Paraná, lá no Acre, ou sei lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, se um micreiro está cobrando uma merreca para fazer um desenho, fatalmente, uma hora ou outra, isso vai me prejudicar, vai prejudicar outros profissionais que estão querendo cobrar o valor real, né? O valor justo, na verdade. Mas o cliente vai falar, pô, mas tem aquele cara que cobra baratíssimo, sabe? Então, isso vai acabando com a classe, vai arrebentando com a gente. Por isso que, tanto no curso de ilustração, quanto nessa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, aí, que a gente vai... que eu vou passar para vocês aqui, a gente vai bater nessa tecla, sabe? Falar estritamente de como cobrar mesmo, como montar como negociar com o cliente, como funcionam as leis de direitos autorais, aonde correr atrás, sabe? Aonde procurar ajuda, por exemplo, quais as instituições, como a ABPRO, que ajudam nesse momento, que dão assessoria jurídica, por exemplo, se você tiver um desenho roubado por alguém, porque tem muito isso, vocês devem perceber aí,
com a internet, tem muita gente ganhando dinheiro com o desenho do outro. Já aconteceu comigo. Então, é bacana saber disso para se tornar um profissional também. Deixa eu ver mais aqui. Hoje em dia, trabalhar com arte no Brasil não é muito reconhecido. Acho que deveria ter mais coisas relacionadas a isso. Cara, eu vou te falar que é como aquela matéria falou da Globo News lá. É, tá rolando, assim, cara. Dá pra trabalhar com arte no Brasil, sim. Mas é o que eu disse, tem que ser profissional. Estão falando do Montalvo aqui, cara. O Montalvo é muito bom, assim. Ele posta uns vídeos bacanas, ele fala bastante desse lance de. Eu converso com ele também sobre isso dos direitos autorais, de como cobrar. Provavelmente eu faço algum vídeo falando só sobre isso também, porque tem muita gente que me manda e-mail com essa dúvida. Mas é bacana ver o dele também, que é legal. Ivan, você começou a desenhar com quantos anos? Cara, desenhar profissionalmente, mesmo eu desenho desde os 17 para 18. Que eu já começava a fazer freela, né, trabalhando em outros lugares. Então eu usava o desenho como renda extra. Só desenho mesmo há mais ou menos 10 anos, que eu vivo de desenho e não faço outra coisa da vida. Por que não uso o baldinho? No software, cara, dá pra usar também, mas é assim, não faz muita diferença não. Eu gosto de usar pra fazer direitinho ali. E outra, eu não tô usando a mesma camada. Se eu usar o balde, por exemplo, ele vai pintar a tela inteira, porque eu não tô usando a camada do traço ali pra pintar. Vamos lá, deixa eu só terminar essa parte do rosto aqui, a gente já vai pra camada, próxima camada, que é a de sombra. Pô, galera, desculpa alguém aí que eu não consegui ver a pergunta, viu, meu? Tá difícil, assim, é muita. Fico olhando pra tela, tem pessoal aqui e eu tenho que olhar pro chat também, então, se passou alguma despercebida aí, me perdoem, por favor. Se vocês quiserem comentar depois no mini curso lá, eu respondo todo mundo assim que der, sabe? Muita gente mandando. Pô, graças a Deus tem muita gente gostando. Muita gente tá adquirindo os cursos também. Isso, pô, me deixa muito feliz. Porque dá pra ver que é gente que tá querendo, sabe? Gente que tá mudando a vida, como aconteceu. Eu dou muito esse exemplo do porteiro, do Rogério, porque, cara, é legal, assim, dá orgulho, sabe? Aquele negócio de professor com aluno. Oh, fico orgulhoso do meu aluno. Porque, pô, mudou de vida, sabe? Muda a cabeça da pessoa, você acaba acordando, como eu disse, na segunda-feira mais feliz. Fala, pô, hoje eu vou trabalhar com desenho, hoje eu vou fazer o que eu gosto. E não é só desenho que eu tô falando, não, com qualquer coisa, né? Trabalhar com o que gosta e ganhar dinheiro com isso. Fazer uma coisa que você faria de graça e ganhar dinheiro por isso, não tem coisa melhor, né? Beleza, acho que foi aí a camada de cores. Ver se falta alguma coisa, fazer a sola do sapato. Onde você recomenda para comprar mesinha? Pô, pra quem gostar de Mercado Livre aí tem um monte, mas sei lá, tem um monte de loja virtual aí que vende, chega em casa, não tem estresse não. Ivan, o curso tem horários flexíveis? É uma boa pergunta, assim. Eu até acho que eu falei sobre isso no quarto vídeo, mas os cursos funcionam assim. Vocês vão ter acesso a um portal, o portal do aluno, né? E vão receber um código exclusivo, cada um vai ter um código para acessar o curso. E aí vão ter todos os vídeos lá, todos os cursos, todas as aulas do curso vão estar disponíveis lá. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula do curso de ilustração, por exemplo, tem 25 aulas, se eu não me engano. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Eu coloquei essa setinha aqui para mostrar de onde a luz está vindo. Eu vou fazer agora a camada de sombra. Então eu vou criar uma camada por cima dessa. Isso é importante, hein? Essa dica é importante. Vou criar uma camada por cima dessa camada de cor aqui. E vou fazer as sombras. Certo? Então eu coloquei aquela seta só para vocês verem ali de onde que eu quero que a luz venha. Que aí eu vou usar aquele conceito básico de luz e sombra. Que está mais próximo da luz é mais claro. Que está mais longe da luz é mais escuro. E aí eu vou pegar cada cor, por exemplo, a cor da pele. Opa, vou pegar o marrom aqui. A cor da pele
eu vou pegar ela um pouco mais escura, a cor do cabelo, por exemplo, ó, o amarelo mais escuro é laranja, então eu faço a sombra do cabelo com laranja. A cor da pele, eu pego uma cor da pele um pouco mais escura para fazer a sombra da pele. No decorrer do processo aqui vocês vão conseguir entender melhor isso. Mas voltando aqui dos cursos, então, vocês vão ter acesso no portal a todas as aulas, mas o portal segunda aula quando assistir a primeira. Pode assim vai, você não consegue assistir a oitava aula antes de assistir a sétima, né? E é a única restrição que tem, mas você vai ter o curso liberado para você assistir quando você quiser, onde você quiser. A única restrição mesmo é essa, você ter que assistir a aula anterior para poder passar para a próxima. Mas não tem, você pode estudar onde, quando, né, pode ver os vídeos quantas vezes quiser, não tem essa. A única coisa que eu não posso fazer nesse curso, né, porque muita gente já adquiriu, como eu falei nos vídeos, eu só fiz a correção, né, vou fazer ainda, na verdade, preciso agendar, dos 10 primeiros que compraram o curso de ilustração digital. Então, para esses 10 primeiros, eu já agendei aí a correção dos exercícios. Infelizmente não posso liberar isso agora, mas a gente vai ter um outro bônus aí só para quem está aqui hoje, para poder compensar esse lance que eu não vou poder fazer das correções. Ivan, o Paint Tool Sai é bom para... É ótimo, o Paint Tool Sai ele é usado, se eu não me engano, nos estúdios Maurício de Souza. O pessoal usa o Paint Tool Sai lá, é bom, barato também, original, vale a pena. Ele tem mais ou menos a cara desse aqui, do Sketchbook Pro, é bem legal. Beleza, ó, tô fazendo as sombras aqui, tá vendo? Só de fazer um pouquinho dessas sombras aqui no rosto já deu um volume bacana, né? Olha lá que legal. Agora eu vou fazer isso em tudo. Desenhar faz 8 meses. Como eu posso em algum lugar para conseguir um freelance? Então, tem muito. Hoje com a internet tá muito fácil conseguir mostrar o seu trabalho, né? A gente tem algumas ferramentas especializadas aí para isso. Depois eu vou falar para vocês mais sobre isso. Mas o principal é ter um portfólio na internet. Eu, por exemplo, se você digitar Ivan Querino no Google, vai aparecer, acho que uma página e meia, 2 páginas, só de Ivan Querino. Então, assim, o que isso quer dizer? Portfólio, tem um monte de coisa. Aí, voltou? Tem gente falando que deu problema aí. Voltou aí? Beleza, beleza. É o Mr. Google. YouTube. Bom, maravilha. Voltando aqui, o que eu estava falando? Formas de divulgação, né? Então, a gente tem muito, pô. Tem divulgação pra caramba aí. A internet facilita demais. Vocês colocarem, como não sei se cortou o som na hora que eu falei, mas se digitarem Ivan Querino no Google, por exemplo, vai aparecer 2 páginas só com coisas minhas. Justamente por isso, porque eu pipoco, assim, eu comecei, isso é coisa do começo, assim, eu pipocava, eu fiz Blogspot, eu fiz WordPress, eu colocava desenho em fórum, eu fazia um monte de coisa. Botava meu desenho em todo lugar, o pessoal tinha que ver meus desenhos. A primeira coisa era você ter seu nome reconhecido ali, visto. Claro que isso tem que vir alinhado de bons trabalhos, né? Também não vai colocar qualquer coisa, senão você se queima. Cara, eu vejo, tô vendo aqui uma pergunta do João Lucas, o programa GIMP é bom. Eu vejo muita gente falar dele, eu nunca usei, cara, sinceramente, eu já vi, né, já vi gente usando e tal, mas nunca usei, nunca trabalhei com ele, não. Mas é como eu disse no começo e repito, assim, o software é o de menos, o importante é o conceito que você tem. Se você tiver um conceito bom, se você tiver a técnica boa, você vai fazer em qualquer lugar. Você vai fazer no asfalto, você vai fazer direito.
Beleza, deixa eu fazer a sombra do colete aqui. César está perguntando, para vetorizar, qual é o melhor programa atualmente? Corel, Illustrator ou Flash? Mesma coisa, cara. Tem gente que é muito bom no Corel, tem gente que é muito bom no Illustrator, tem gente que é muito bom no Flash. O resultado é exatamente o mesmo. No curso de ilustração digital, eu mostro essa parte de vetorização no Illustrator. É o software que eu uso. Mas, como eu disse, o conceito, né? Você pode fazer isso em qualquer lugar. Beleza, deixa eu fazer a perna aqui. A sombra. Olha como já tá ficando legal. Ó. Só essa parte já tá dando um volume bacana. Aí, maravilha. Tô fazendo a sombra agora para parecer uma calça, daquelas calças meio de exército mesmo, de sarja, né? Sei lá. Aqui, debaixo do cinto. Beleza. Ó como já ficou legal. Ó como já deu um volume nesse cara aqui, ó. Né? Só com essa parte de sombra já ficou bom pra caramba. Fazer a luva. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Peraí. Deixa eu fazer só essa bota aqui. Eu consigo reproduzir outros desenhos de fotos, mas para tentar criar algo sai tudo uma meleca. Um copista como eu pode aprender a criar desenhos ou desenhar retratos da realidade? Cara, eu não sei. Tá como anônimo aqui. Eu não sei se você chegou no começo da aula. Eu falei bastante sobre isso, de criação e cópia. Vai ficar disponível aqui o curso depois. Esse workshop vai ficar disponível depois aí para vocês assistirem. Bem no comecinho, eu falei sobre isso, né? Que é uma fórmula, sabe? A criação não vem do nada. A gente usa referências e a gente usa técnica para poder fazer. O Eder deve ter chegado agora também, está perguntando qual programa eu uso. Estou usando o Sketchbook Pro, da Autodesk. Que mais? Vou fazer o ombro aqui. Atualmente fiz matrícula no curso de design gráfico. Esse curso é muito bom. É mesmo bom para quem quer ser desenho. Cara, design gráfico é muito bom, assim. Você aprende composição, aprende teoria das cores, aprende como usar as cores, né? Enquadramento, é muito bom, assim. Tem muita coisa útil num curso de design gráfico, eu recomendo. Mas você não vai ver muita coisa de desenho mesmo, assim, de anatomia, né? De coisa mais fundamental, assim, não vê muito no curso. A não ser que no programa do curso tenha incluído desenho artístico também e tal. Mas é como eu disse, cara, não tem curso ruim não, na boa. Informação. Informação é o que move a gente pra frente, né? Beleza. Fazendo a sombra. Essa parte para parecer metal, tá vendo? Então faço um reflexozinho ali. Quem tá perguntando aqui como eu cheguei a trabalhar pra Disney. Cara, na verdade foi meio sem querer, assim. Uma coisa importante também falar pra vocês é inglês, ajuda, né? O mercado brasileiro tá bom, mas o mercado lá de fora já tá bom há muito tempo. O brasileiro tá engatinhando ainda, já tá bom agora, mas tá engatinhando. O mercado lá de fora é espetacular. Então, eu já trabalhei para empresa da Holanda,
Já trabalhei para empresa da Estônia, trabalhei para Itália, trabalhei para Canadá, trabalhei para Estados Unidos, enfim. Ter um inglês é muito importante, hein? Não é só vai ajudar muito, assim. Se falar o inglês, pelo menos soubesse se comunicar em. Eu trabalhei para uma empresa da Holanda um bom tempo e nunca fui para a Holanda, por exemplo. Na internet ajuda. Mas se soubesse comunicar por e-mail e tal, Skype, em inglês vai conseguir um monte de cliente. E para Disney foi mais ou menos isso, sabe? Um cliente que conhecia outro cliente, que conhecia outro cliente, chegou num estúdio que estava fazendo Gravity Falls e pediu meu portfólio, eu mandei. E eles gostaram e eu comecei a fazer. Fiz algumas cenas, animei algumas cenas do Gravity Falls. E aí, depois que eu trabalhei para Disney, é que eu fui estudar com o Andrew, que é da Pixar, né? Ó, só falar uma coisa aqui. Eu fiz a sombra e agora eu estou usando uma outra ferramenta aqui que chama aerógrafo. Que é para dar uma esfumaçada ali, para dar nesse colete um aspecto meio de tecido, assim. Tá vendo como fica legal? Não precisa passar em tudo, não. Só estou passando em alguns lugares. Na parte que parece metal, por exemplo, eu não vou passar, vou deixar ela bem com bastante contraste mesmo. Mas nessas partes de tecido, eu passo para dar um efeito bacana. Olha como tá ficando legal, assim, só com essa camada de sombra. Ah, o Hans aí, ó. Acabei de ver o Hans. No meio de todo mundo achei o Hans. Alemão também, tem que saber falar alemão também. O Hans, ele é o cara que deu, pra quem viu o mini curso aí, ele deu depoimento lá no curso. Pô, fiquei mó feliz ele ter dado depoimento. E pô, um cara que se deu muito bem com caricatura e com ilustração digital, cara. Ele fez esse curso aqui e, pô, o cara tá indo bem pra caramba, tá postando desenho todo dia, ele bota um desenho diferente. É sensacional, assim. E tá trabalhando pra fora, né? Pô, trabalhou pra um monte de gente. Olha o que eu tô fazendo aqui. Tem um recurso no Photoshop, em todos tem, que chama Blend Modes. O que eu fiz? Eu coloquei essa camada em modo Multiply. O que ela faz? Ela multiplica a camada que eu estou usando com a camada de baixo. Tá vendo? Então agora eu dou uma transparência nela, para essa sombra ficar mais suave. Olha lá, eu posso deixar ela mais escura ou mais clara, para poder dar um efeito melhor. Olha como ficou legal. Maravilha. Agora eu vou para a próxima camada. Acho que está bacana essa aqui de sombra. Eu vou fazer uma camada nova que é a camada de luz. Agora vocês vão ver esse desenho sair da tela, assim, ó, vai saltar da tela só quando eu colocar a luz. Vou colocar uns pontos de luz em algum lugar, em alguns lugares, para poder dar um brilho aqui. Como eu disse, mantendo, né, agora a luz fica no lugar oposto ao da sombra, que é da onde está vindo a setinha ali. Ah, no Sketchbook salva o arquivo em vetor? Não, no Sketchbook ele pode salvar em PSD. As camadas ficam separadinhas ali quando você abrir no Photoshop. Mas não salva em vetor não, ele salva como imagem mesmo. Beleza, deixa eu fazer o brilho aqui do ombro. Ó, eu não vou aguentar, cara. Eu já tô com a informação aqui, eu não vou aguentar esperar, não. Enquanto eu faço as luzes aqui, eu vou. Na verdade, o que aconteceu, assim? Como eu disse, a gente deu um bônus que era para os 10 primeiros que ficassem com o curso de ilustração, que era da correção dos exercícios, né? E, pô, acabou já, o pessoal já passou esses 10 aí. E como a gente fez esse workshop agora, eu arrumei uma encrenca grande aqui com o pessoal da DS. E só para quem tiver nesse chat, para quem mandar, né, para quem quiser